Muito boa noite a todos. Esta sessão solene é nos termos do artigo número 149, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Esta presidência suspende a sessão ordinária para realizarmos a sessão de entrega do título de cidadão limeirense ao senhor João Paulo Berto. Neste momento, eu retorno a palavra ao mestre de cerimônia para que conduza a sessão solene. Antes, porém, eu peço ao vereador Ronei que traga o senhor João Paulo Berto aqui até a mesa dos trabalhos. Retorno a palavra ao mestre de cerimônia para que conduza a sessão. Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Limeira inicia, neste momento, a sessão solene de entrega do título de cidadão limeirense ao senhor João Paulo Berto. Neste momento, acompanharemos a leitura do Decreto Legislativo número 4/15, que concede esta homenagem. A leitura será feita pelo primeiro secretário da Câmara Municipal de Limeira, vereador Sidnei Pascotto, Lemão da Jeová Rafá. Boa noite a todos. Eu, Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Limeira, usando das atribuições que me são conferidas por lei, faço saber que a Câmara Municipal de Limeira aprovou e eu promulgo o seguinte: Decreto Legislativo número 4/15. Projeto de Decreto Legislativo número 1/14, do vereador Ronei Costa Martins. Concede o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor João Paulo Berto. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor João Paulo Berto pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira e pela grande contribuição em preservar e difundir a história de nossa cidade e do poder legislativo limeirense. Artigo 2º. As despesas decorrentes com a execução desse decreto legislativo ocorrerão por conta de verbas próprias, constantes no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esse decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Limeira, aos 10 dias do mês de março do ano de 2015. Nilton César dos Santos, presidente. Publicado na Secretaria Legislativa da Câmara Municipal de Limeira, aos 10 dias do mês de março do ano de 2015. Thaís Cristina Simões da Silva de Moraes, secretária Legislativo interino. Para falar sobre esta homenagem, convidamos para fazer uso da palavra o propositor, vereador Ronei Martins. Senhor presidente, nobres colegas, meu caro João Paulo, familiares, cidadãos que nos acompanham, aqueles também que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV e internet. Antes de iniciar as minhas palavras dedicadas aqui ao João, aos familiares e à cidade, eu quero fazer uma pequena ressalva. Nós sabemos, senhores vereadores, senhor presidente, que as nossas sessões elas são assistidas por muitas pessoas, inclusive assistidas por aquelas que não moram em Limeira. Várias vezes eu tenho contato com pessoas de outras cidades, citaria aqui, por exemplo, Arthur Nogueira, Mojimirim, Cosmópolis, Iracemápolis, Cordeirópolis. As pessoas assistem às nossas sessões da Câmara de Limeira, mesmo não pertencendo à cidade. Então, para estas pessoas, eu quero aqui pedir licença. E para aqueles que não são de Limeira e que, porventura, estejam aqui, em pessoa nos ouvindo, eu quero também pedir licença para dizer algo que eu considero importante. Senhores, senhoras, ser limeirense é um privilégio. E quero pedir licença para aqueles que não nos ouvem e que não são e não pertencem a esta cidade, para repetir. Ser limeirense é um privilégio. Dadas as diversas características e condições da nossa cidade e do nosso povo, eu tenho esta convicção. Ser limeirense
é um privilégio. E diante disto, eu trago comigo que há apenas duas opções, duas chances de ser limeirense. A primeira é ser agraciado, afortunado pela loteria biológica, ou seja, nascer em Limeira. Esta é a primeira chance, eu diria. A segunda é ser um cidadão limeirense com o título conferido pela Câmara Municipal, e isto não é simples. Talvez tenha a mesma importância. Aliás, certamente tem a mesma importância. Porque desta segunda alternativa, para ser cidadão limeirense, o sujeito que não nasceu na cidade precisa merecer, precisa ter mérito, precisa ter construído uma história que justifique a concessão deste segundo registro de nascimento. E é assim com Paulo. E para os vereadores não há necessidade de muitas delongas, porque já votaram o título de cidadão por unanimidade numa ocasião pretérita, mas eu preciso aqui repetir, para aqueles que não ouviram e para aqueles que já ouviram, para repisar a magnífica contribuição do João Paulo para a nossa cidade. Se eu pudesse qualificá-lo, João, dar a você um predicado, um adjetivo, eu diria que o João é um zelador das nossas memórias, um cuidador da nossa identidade. Esse é o João Paulo. Parece pouco, não é? Mas não é. Vejam, senhores, que a identidade de um povo só pode ser construída, ser mantida, ser garantida, se nós preservarmos e conservarmos as nossas memórias. É assim, por exemplo, com um indivíduo. Um sujeito que sofre de amnésia, quando é acometido por este problema de saúde, primeiramente ele perde a sua memória. Não sabe quem é, não sabe quais são os seus parentes, perde a informação de sua história. Portanto, é perdendo a memória que se mantém a amnésia de um sujeito. Com a sociedade e com a nossa cidade e com um povo é a mesma coisa, elevada a N potência. Uma cidade, um povo, que não preserva, que não garante a sua memória, fica fadado a sofrer de amnésia social e perder a sua identidade. Já nos perguntamos o que é ser limeirense? Já nos perguntamos quem sou eu que sou limeirense? Pois é, esta resposta está, doutor Júlio, baseada, calcada fundamentalmente na preservação da nossa memória. E este é o João. Alguém que percebeu a importância de cuidar da memória da nossa cidade. O João, óbvio, é historiador. Já concluiu seu mestrado, está agora no seu doutorado e trabalha prioritariamente com o cuidado e a preservação da memória do nosso povo. Mais do que isso, o João fez um trabalho na nossa cidade, palpável, que ficará para a posteridade, João, depois que nós passarmos, todos nós aqui, ficará para a posteridade o seu trabalho. O João organizou, catalogou o Memorial do Legislativo Limeirense. Garantiu que estes documentos históricos, muitos deles com quase 190 anos, ou até com 190 anos, garantiu a manutenção, preservação e conservação destes documentos. Organizou o Memorial do Legislativo Limeirense. Eu não sei se muitos aqui sabem, mas a primeira instituição no município de Limeira não foi a prefeitura. Antes da prefeitura existiu a Câmara Municipal de Limeira, que congregava os dois poderes. Vejam, senhores, a riqueza que esta Câmara tem de documentos que revelam a nossa história e a nossa identidade. Antes do João, esses documentos estavam alocados de forma imprecisa, de forma descuidada. E o João veio, juntamente com a Giane, que aqui está, que o ajudou muito. A Giane é funcionária da Câmara Municipal. Ambos organizaram e catalogaram os documentos da Câmara Municipal e fizeram uma exposição itinerante que percorreu as escolas da nossa cidade para mostrar para os nossos alunos, para as nossas crianças que estão se formando, a memória da nossa cidade e do povo limeirense. Senhores, eu vejo, portanto, o trabalho do João Paulo Berto,
como um trabalho de profunda relevância para garantir a identidade e a memória da nossa cidade. E foi por esta razão que eu propus, eu juntamente com a bancada, assinam comigo este título, João, o vereador Wilson, a vereadora Érica e o vereador Aloísio, mas os outros, todos os vereadores, são signatários dessa proposta, também assinaram e votaram a favor. Portanto, este título que você recebe hoje, eu não me sinto mais no direito de me colocar como autor. Todos os demais vereadores aqui, citarei todos nominalmente, o vereador Luizinho, Totó, o vereador Jorge, o vereador Darcy, o vereador Júlio, o vereador Zé da Mix, vereadora Mayra, vereador Lemão, presidente Newton, vereador Junegão, vereadora Lubogo, vereador Bruno, vereador Farid, vereadora Érica, e o vereador Moisés, o vereador Dr. Raul, todos os vereadores são signatários dessa proposta. Portanto, sinta-se, João, neste momento, reconhecido pela cidade de Limeira, representada por estes 21 vereadores, reconhecido pelo nosso povo, em função do teu trabalho, em função da tua magnífica contribuição para a nossa cidade e para a manutenção da memória e da identidade do povo limeirense. A você, meu caro, eu só tenho a dizer, muito obrigado por aceitar este convite. Nós é que nos orgulhamos de ter você como cidadão limeirense. Eu, ao sair de Limeira, ao ir para outra cidade, terei orgulho de dizer que em Limeira tem uma pessoa, tem um limeirense da envergadura de João Paulo Berto. Eu só tenho a dizer a você muito obrigado por aceitar este convite e nos dar a honra de sermos conterrâneos. Parabéns, João, pelo seu trabalho e muito obrigado por aceitar o título das mãos desses vereadores e da Câmara Municipal de Limeira. Você merece e, com certeza, crescerá muito mais e, crescendo, contribuirá muito mais para a preservação da memória do nosso povo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Limeira procederá neste momento à entrega do título de cidadão limeirense. Convidamos o presidente do Legislativo, o vereador Newton Santos, o vereador Ronei Costa Martins e o homenageado, o senhor João Paulo Berto, para se posicionarem à frente da mesa diretora. João Paulo Berto é natural de Catanduva, bacharel e licenciado em História pela Unicamp e com ênfase em Patrimônio Histórico Cultural, onde atualmente é doutorando em História da Arte. Atuou como membro do CONDEPALI, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Arquitetônico de Limeira. É professor no curso de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Integradas Einstein, curador do Espaço Cultural ENGEP. Em 2014, atuou junto à Câmara de Limeira, por ocasião das comemorações de seus 170 anos, sendo curador da exposição O Legislativo Faz História, 170 anos da Câmara Municipal. Pelos grandes serviços prestados em preservar e difundir a história de nossa cidade e do Poder Legislativo, torna-se uma honra recebê-lo como cidadão limeirense. Convidamos agora para fazer uso da palavra o mais novo cidadão, o senhor João Paulo Berto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Limeira, vereador Newton Santos, excelentíssimo senhor vereador Ronei Costa Martins, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores dessa Casa de Leis e autoridades presentes. Senhoras e senhores presentes, é com grande alegria que recebo nessa noite o título de cidadão limeirense. Sei que sempre poucas e, quem sabe, vazias seriam as palavras para agradecer tão grande honraria. Em todos os sentidos, abracei Limeira como minha segunda cidade natal e, desde o primeiro momento e até hoje, busquei meios para retribuir o carinho com que fui recebido. Hoje, recebo este título de cidadão limeirense. Contudo, compartilho essa conquista com todas as pessoas que me deram oportunidades e me receberam tão bem nessa querida cidade. Por isso, antes de tudo, gostaria de agradecer. Em primeiro lugar, agradeço aos nobres vereadores Ronei Martins, Érica Monteiro Moraes, Aloísio Marinho de Andrade e Wilson Nunes Cerqueira pela propositura desse título. Agradeço à Câmara Municipal e, indistintamente, a todos os vereadores pela aprovação de meu nome.
aos vereadores Ronei Martins e José Farid Zain, sou também extremamente grato pela grande oportunidade de poder participar das comemorações dos 170 anos desta Câmara Municipal, momento em que, com o apoio de uma equipe formidável, liderada pela senhora Giane Bosco, pudemos sistematizar materiais e propor a escrita da história desta Casa de Leis. Uma pessoa, contudo, é grande responsável por minha vinda para Limeira, minha esposa, Ana Cláudia. Há 9 anos compartilhamos sonhos, aspirações, angústias, alegrias, conquistas, eventos que nos ajudaram a crescer e a fortalecer nossa relação. Agradeço a Ana Cláudia por sempre acreditar em mim, mesmo quando parece que o mundo conspira contra, e por sua torcida constante. A cada dia, agradeço por sua presença em minha vida. Agradeço aos meus pais, Paulo e Margarete, e minha irmã Joyce, pela presença constante e pelo incentivo em minha formação. Agradeço aos meus avós por serem sempre exemplos de virtude e sabedoria. Espero que eu possa ser um dia, ao menos uma pequena parte do que eles foram. A minha segunda mãe, Dona Rita, que sempre me acolheu com tanto carinho e por dividir comigo tantas incertezas e conquistas. Seu exemplo de fé e determinação estará comigo sempre. Agradeço também a toda a família Ser Maria por aceitarem um forasteiro como membro da família. A todos os meus amigos limeirenses pelo apoio, acolhimento e por termos compartilhado de momentos tão especiais. Agradeço também à Confraria de Nossa Senhora da Boa Morte e Assunção pelas grandes oportunidades e por sempre acreditarem que o trabalho em equipe poderia reerguer um patrimônio cultural de tão grande importância, hoje às vésperas de completar seus 150 anos. Foi lá que comecei minha atuação profissional, na época supervisionado pela professora Adriana Pessati Azzolino, a quem devo grande parte da minha formação. Aos amigos Francisco Soares e Márcia Terrell, sou muito grato pela confiança em poder gerir, junto com minha esposa, um acervo de valor inestimável para Limeira. Agradeço ao Grupo INGEP, na figura de um de seus diretores, Sr. Paulo Mazuti Levi, por acreditar em minhas ideias, às vezes um pouco sem sentido, e me dar um voto de confiança como curador do Espaço Cultural INGEP, hoje um grande e importante espaço de valorização das artes, história e cultura de nossa cidade. Ao coordenador do espaço, Ivo Marreiro, agradeço pela paciência e pela parceria. Agradeço também às Faculdades Integradas Einstein de Limeira, na figura da coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo, professora Juliana Binotti, pela oportunidade de poder exercer um outro lado da carreira de historiador, a docência, por meio da qual pode-se não apenas compartilhar o conhecimento histórico, mas estabelecer profícuas trocas de experiências. Agradeço à Prefeitura Municipal de Limeira, na figura da senhora secretária de Cultura, Gláucia Bilato, e a professora Ana Terezinha Analeto, gerente do museu, pela participação no estudo curatorial e museográfico do projeto de reabertura do Museu Histórico e Pedagógico Major José Levi Sobrinho. Hoje é um dia especial em minha vida, um dia em que reafirmo e acredito ter feito a melhor escolha profissional, que às vezes me gerava grandes dúvidas. Foi em Limeira que aprendi isso. Aqui pude exercer e experimentar coisas que os debates acadêmicos não dão conta. Lembro aqui das 2 edições da Semana Limeirense do Patrimônio Cultural, das diversas exposições, concursos culturais e ações de educação patrimonial que serviram não só a cidade de Limeira, mas também pessoas de nossa região. Limeira tem ainda diversos capítulos de sua história para serem contados. Sou grato por ter podido me inserir em alguns deles, porém sei também que ainda é ínfima a minha participação, constatação que me instiga dia a dia a ir além. Devo esta atuação a nomes como o do Dr. Reinaldo Kuntz Busch e do professor Wilson José Caritá, grandes personagens da pesquisa histórica dessa cidade e que abriram espaço para uma escrita da história com metodologia, cuidado com o uso das fontes e preocupação com uma narrativa coerente e ao alcance de todos. E a grande questão é: a quem cabe a continuação e a preservação dessa história? A resposta é simples: a todos nós, que a cada dia somos também personagens desta história. Mas, acima de tudo, devemos valorizar uma história mais atuante, capaz de chegar a cada indivíduo de forma a despertar neles o valor e o gosto pela salvaguarda de suas heranças, já que as memórias são construídas a partir das subjetividades, ou seja, do que é importante e válido para cada um. Entretanto, aproveito a oportunidade e chamo a atenção para um ponto.
não cabe a nós definir o que é ou não importante. Não cabe a nós dizer se Limeira nasceu ou não da lenda de um frei morto por limas envenenadas, que, a propósito, é uma belíssima história. Não cabe a nós colocar abaixo um prédio representativo de determinado período histórico, se, como eu já ouvi várias vezes, se já existem outros iguais na cidade. Por outro lado, cabe a nós desenrolar de forma cautelosa e neutra cada fragmento de linha deste imenso novelo que se chama História, valorizando a pluralidade de narrativas, atores, principais ou coadjuvantes, ou meros espectadores. Assim deve ser feita a escrita da história de Limeira, e todos nós somos atores desse processo. Valorizar o passado não deve ser entendido como uma atitude nostálgica de grupos que não são adeptos da modernidade. Pelo contrário, o passado também é modernidade, também é fonte de renda, especialmente pelo turismo, que gera empregos e impulsiona o comércio. Mais do que isso, é no passado que buscamos as nossas identidades. Portanto, hoje eu celebro não só esse título, mas vejo nele um lampejo que coloca em outro patamar de compreensão a importância que a pesquisa histórica e as ações em torno dos bens culturais vêm tomando no cenário da Limeira contemporânea. Muito obrigado. Fará uso da palavra neste momento o presidente da Câmara, vereador Nilton Santos, para suas considerações e encerramento desta sessão solene. Boa noite a todos. Quero agradecer ao público presente por aguardar enquanto nós, vereadores, fazíamos uma reunião há poucos minutos atrás. Mas agora, momento que para nós, vereadores, é muito gratificante, não é? Onde nós estamos acolhendo, em nome da cidade de Limeira, o João. E eu confesso não conhecê-lo pessoalmente, ou seja, na sua vida pessoal, não o conheço, e vou mais além ainda. Quem perde com isso sou eu, porque eu garanto que se eu o conhecesse antes e conhecesse de uma forma mais pessoal, eu aprenderia muito contigo. Porém, te conheci através do trabalho apresentado aqui na Câmara Municipal, do qual eu venho me render e me curvar diante de digamos assim, de uma obra-prima aqui, apresentada não só à Câmara Municipal, mas a todos os limeirenses. Aos limeirenses que já tiveram vereadores aqui nesta Câmara, e eu encontro várias pessoas na rua que me falam: olha, o meu pai já foi vereador, meu pai já trabalhou na prefeitura. Isto tudo está registrado nesse material apresentado pelo João, que vai ficar para as futuras gerações, e como o vereador Ronei disse, um marco na cidade de Limeira. Então, diante disso, João, quero parabenizar aqui a sua família, não é? Porque garanto que hoje todos estão radiantes por ter você como membro da família, sendo homenageado através do título de cidadão. Quero, em nome do Legislativo e também de toda a cidade de Limeira, porque nós, vereadores, representamos toda a sociedade limeirense, agradecer a você por ter escolhido Limeira para viver, para construir a sua família, não é? E te parabenizar, acima de tudo, este novo limeirense que hoje só vem fortalecer o nome da cidade de Limeira, porque como o Ronei disse, quando estivermos fora, teremos o prazer e a honra de dizer que João Paulo Berto é limeirense, um historiador nosso que nos enriquece. Além de tudo, esqueci de falar que o historiador é mais rico do que os outros. Ele conhece mais do que os outros.
Então, intelectualmente, ele é muito mais rico do que aqueles que não o conhecem, não conhecem a história. Então, fica aí os meus parabéns. E a Câmara Municipal, com certeza, precisará dos seus serviços. Não é? Porque muito mais nós temos que fazer dentro do Legislativo e precisaremos de pessoas como você, dispostas a se empenhar, a se esmerar em cima daquilo que você escolheu para a sua vida e que hoje todos nós nos rendemos neste momento. Parabéns. Está encerrada a nossa sessão, eu agradeço a presença de todos. Antes, porém, eu preciso que todos os vereadores se perfilem aqui diante do plenário para fazermos uma foto oficial. Depois dos vereadores, os familiares que quiserem podem adentrar o plenário. Questão de ordem, senhor Uma presidente. questão de ordem do vereador. Eu faço um requerimento também que após a foto oficial que a gente dê entrada na ordem do dia. Eu consulto o vereador Wilson como líder. Sim. Vereador Zé Damix como líder. Sim. Vereador Totó. Sim. Vereador Farid. Sim. Aprovado. Após a foto, retornaremos com a ordem do dia. A sessão está encerrada.